Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César, do perfil Decas Web, e junto com o Marcão do Castelo, vamos comentar a respeito do novo técnico do América, o argentino Fabián Bustos. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhe também o Santos Americanos, Marcão do Castelo e Decas Web no Instagram e Facebook, e o Twitter do @SantosAmericanos. Marcão, piadinha pronta da semana. Será que Bustos terá peito para mudar o América? Essa foi boa, essa piadinha da quinta série. É boa, é boa. Se o Bustos cair, a gente compra um sutiã pra ele também, né, César? Sei, César. Primeiramente, um abraço para a torcida do América Futebol Clube. Hoje a gente começou mais animado, depois daquele programa onde a gente tocou nas feridas do clube, da gestão do Mancini, jogador. Não sei se o Bustos era o nome mais indicado ou era o que sobrou, né, César? Porque, pelo que consta, pelos depoimentos aí da gestão da SAF, várias foram as tentativas e todas frustradas. Até o Lisca deu uma na cabeça da gente. Então, o Fabián Bustos chegou. Domingo já estará em campo contra o Goiás, acompanhou o jogo aí contra o Bragantino. E vamos torcer, César. Só não serve torcer e rezar, né? Como Santos Americano, torcer e rezar, porque todos os podcasts que eu ouvi da produção de conteúdo da América, todo mundo muito desanimado, muito inclusão. Ao dicionário, Aurélia, incrédulo, muito incrédulo na permanência na Série A. E pelo que eu investiguei, ouvi sobre o novo técnico, o perfil, o esquema tático, pelo menos o sistema defensivo, a tendência é que melhore. Mas os pormenores a gente vai trocar uma ideia ao longo do programa, hein, César? Mas gostei da piadinha de quinta série. O América procurou, né, pelo Cuca, Rogério Ceni e pelo Lisca, né? Segundo foi informado, foi até confirmado pelo próprio Euler, né, numa entrevista que deu essa semana. E me parece que pelo menos os dois primeiros era meio óbvio que eles iam recusar. O Cuca teve problema aí com a torcida do Corinthians recentemente, já havia tido problema com outras torcidas. E o Cuca, ele está tentando provar a inocência dele, ele não quer mexer com o futebol tão cedo. Era outra piadinha pronta, né? Porque se você já tem Pedrinho no elenco, Marcinho no elenco, tinha um preparador físico no elenco que agredia e outras pessoas. Tadá Belmonte, Então, assim, ter o Cuca como treinador seria para completar a quadrilha, né? O Rogério Ceni, por mais que ele esteja no início de carreira dele ainda, pode-se dizer isso, ele está preservando, ou vai tentar preservar ao máximo, essas frias de pegar time em queda e ser rebaixado com ele. Ele é extremamente vaidoso e mais do que pegar um trabalho na equipe de Série A, eu acho que ele vai preservar primeiro a imagem dele. Deu uma desculpa para o América, assim como o Cuca deu, e a surpresa foi o Lisca, né? Porque o Lisca, durante muito tempo, foi um grande apagador de incêndio, e só depois que ele esteve no América, ele fez um trabalho muito bom, e ele conseguiu mudar um pouco essa imagem que ele tinha no mercado de ser um apagador de incêndio. Só que depois que ele saiu do América, ele fez trabalhos ruins aí no Vasco, se não me engano no Avaí, não tenho certeza. Resolveu dar uma parada também nesse esquema aí, né? Ele se ofereceu ao América em outras oportunidades, o América foi chamar o Lisca em esquema de Givanildo, né? Você tem aí os 10 jogos aí para salvar o time do rebaixamento, e eu acho que ele fez muito bem não pegar. Profissionalmente falando, né? Eu acho que ele fez muito bem não pegar. E o Bustos é um treinador que a gente conhece pouco, dirigiu times desconhecidos, na sua maioria. A gente foi conhecer o Barcelona de Guayaquil quando os enfrentamos pela Libertadores, e fez um trabalho mediano para ruim, né, no Santos. Eu costumo dizer que jogador e treinador, a gente às vezes não pode se basear 100% no trabalho, nos últimos trabalhos, onde eles trabalharam, nos resultados alcançados, porque, especialmente treinador, e nesse caso do Bustos, ele vai pegar já um elenco já montado, fica muito mais difícil para o treinador montar uma equipe, um esquema tático
primeiro, não conhecendo as peças que tem 100%, e depois, sem poder contratar também, né? Porque o América foi tão lerdo nessa dispensa do Mancini, esperou tanto tempo para o América ficar numa situação tão caótica, que até a janela já fechou de novo. Então agora, se contratar, vai contratar jogador que está livre no mercado. E o que a gente sempre fala, jogador livre no mercado, normalmente não é jogador de um nível que vai superar os que o América tem no elenco. Então não é reforço, é recomposição de elenco. O que você achou do critério de escolha do Bustos que o Euler explicou na Rádio 98, Marcão? Antes disso, César, eu preciso fazer um adendo que é impressionante. Você demitir um técnico sabendo que está numa draga danada e não saber quem vai contratar. Eu vi o depoimento do Euler ao final do jogo contra o Bahia, e ele fala assim, já temos alguns nomes em vista. Aí chega o Salum no mesmo dia e fala assim, não temos ninguém em vista, porque não pensamos em nada. Peraí, eles estão trabalhando no mesmo clube? Parece que trabalham em clubes... nem é das mesmas cidades, parece que tá um clube de outro estado, de outro país. Então, nem alinhado o discurso eles estavam. Esse é um ponto, né? Você falou no termo lerdeza, né? É fato, para não usar outro termo. E o que me surpreendeu, César, foi o processo seletivo da escolha do Bustos. Inclusive tem que entrar numa aula de castelhano também, César. Que eles passaram, não vou falar que é videotape, que a gente fala que é velho, né? O CD, sei lá, no canal do YouTube, pelo Fred Cascada assistir os jogos, deve ter assistido poucos jogos, né? Porque o tempo foi muito curto, para ele entender e avaliar o esquema, o modelo de jogo, como jogam os times do Bustos. Eu falei, gente, sabe aquela coisa que dá a impressão assim, a gente tomou o pé na bunda de vários aqui do Brasil, surgiu esse nome do nada, que a gente sabe que não é do nada, que as coisas acontecem, assiste e depois faz uma entrevista, aí chega na hora H, na entrevista online, né, porque pelo que consta, o Bustos acho que estava no Panamá, o cara já sabia como a América jogava, já sabia a posição do América no campeonato, os próximos jogos da América, e eles ficaram muito surpresos com esse conhecimento da América. Gente, peraí, eu só vou fazer uma entrevista de um emprego, a primeira coisa que eu vou fazer é conhecer a empresa, qual o momento dela, né, a área que ela atua, o faturamento, o número de funcionários, a missão da empresa. Eu tenho que saber, pelo menos o básico da empresa, que eu pretendo trabalhar lá. É surpresa o cara saber que posição que o América está no campeonato? É surpresa ele conhecer os próximos adversários? Hoje chama Google, você olha no Google, você acha tudo. Então, às vezes, César, ou é inocência dessa gestão, ou desculpe o termo, burrice. Eles que estão querendo ser enganados. Eles enganam a gente e eles são enganados pelos outros. Não, ou então estão duvidando da inteligência da própria torcida, né? Cara, é um negócio absurdo. Então, eu vejo isso, eu fico... o pior sentimento que eu tenho é dó. Eu tenho dó quando os caras vão e dão esse tipo de depoimento de como foi o processo seletivo, como foi a entrevista e como eles ficaram surpresos. Agora, que o nome foge do convencional, isso é o lado positivo. É o lado positivo. E talvez tenha fugido do lado convencional, porque ninguém quis vir. Ninguém quis vir. Então, para pegar um Barroca da vida, um Jair Ventura, aí a gente já começa assim, quando fala muito de mudança de patamar, aí realmente é mudança de patamar para baixo. Então, o lado positivo, que aí a gente tem que ver o copo cheio, é que é um treinador de fora, que virou moda. Segundo, trabalhou em equipes onde conquistou resultados inesperados, vamos dizer assim, nos últimos anos, tirando essa última passagem pelo Santos e pelo Barcelona de Guayaquil. E os vídeos que eu assisti, e alguns comentários de torcedores falam que ele é um técnico medroso. E outras pessoas falam, não é que ele é medroso, ele é efetivo e não é retranqueiro, defensivo demais. Ele sabe armar um esquema onde o time dá a entender o seguinte, fez 1-0, segura a onda e consegue o resultado. É o que a gente está precisando. O que é? Não levar gol e ganhar jogos, César. Então... talvez a vantagem dele é saber a limitação dos times que ele dirige. Ele foi campeão em 2019, campeão equatoriano, por um time que até pouco tempo eu nem conhecia, eu não lembrava, tal de Delfim.
Foi campeão equatoriano em 2019, foi campeão em 2020 pelo Barcelona. E em 2021 levou o mesmo Barcelona até a semifinal da Copa Libertadores da América. Então, normalmente, técnicos, né, que pegam esses times mais desconhecidos e levam muito mais à frente, além da expectativa, normalmente são times que jogam mais fechados, né, são mais defensivos e jogam, talvez até mais reativos. Eu não lembro dos jogos do Santos dirigido pelo Bustos, né, pelos números a gente vê que empatou, né, e perdeu mais do que ganhou. Então, tem uma tendência a ser mais retranqueiro, se a gente quiser pensar assim. Mas eu acho que, no primeiro momento, é o que o América precisa. A defesa do América é a mais vazada do campeonato, vai colecionando derrotas e mais derrotas, levando 3 gols por partida, já está com 40 gols sofridos no Brasileiro. E ele tem uma vantagem também porque ele é um técnico argentino, né, que fala o espanhol, e já tem 6 jogadores estrangeiros, né, que falam castelhano também, né, com as chegadas aí do Mendes e do Burgos, o América voltou a ter 6 jogadores estrangeiros. Não sei se é o perfil exatamente que a diretoria esperava, como você comentou, é muito estranho que o América tenha procurado o Cuca, o Ceni, o Lisca, e ter efetivado ou oficializado o Bustos na terça-feira, né, sem ter visto ou não ter lembrado muito dele, né, colocar o Cascado para ver a repetição dos jogos dele, né, fico imaginando assim, o Cascado vendo o jogo em velocidade 1.5 para poder assistir o maior número de jogos possíveis, né, e do outro lado o Bustos fazendo a mesma coisa, né. Eu vou ter uma entrevista daqui a pouco, nunca ouvi falar desse time, não exagero, né, gente? Jogou contra o América. Mas, assim, não sabe o esquema tático. O cara, né? Por mais o cara ser estudioso, eu ia falar isso não, porque o Bustos é muito estudioso. Qual técnico hoje em dia que não é estudioso? Não é muita vantagem. Mas, como você disse, eu acho que a qualidade dos técnicos brasileiros está tão baixa, que estão todos precisando assim, de uma reciclagem. Quando você vê até o nome estrangeiro de técnico, você começa a ficar um pouco mais entusiasmado, mesmo que os resultados dele, recentes, né? Falando recentes de 3 anos para cá, não tenham sido muito animadores, né? O último grande resultado dele foi essa semifinal na Libertadores em 2021. Agora, o Marcão, uma coisa que eu queria comentar também foram os elogios rasgados ao Mancini após a dispensa dele, mesmo 72 horas depois, o América ainda estava elogiando o Mancini. Não sei se você observou ou não, mas assim, ninguém comentou de multa do Mancini, se o América pagou multa, se houve um acordo de multa. Será que o Mancini está sendo muito elogiado porque ele deu um desconto na multa, ele abriu mão da multa contratual? O que será que está todo mundo tão silencioso quanto a isso e tão elogioso ao trabalho do Mancini? Antes de falar do Mancini, só resgatando a campanha do Bustos pelo Santos, César, parece que foram 29 partidas, sendo 8 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Parece que é isso pelo que eu pesquisei. Outra questão, eu vi a entrevista do Bustos num programa argentino, ele comentando sobre o futebol brasileiro. Falou que é uma loucura, que ele tem uma fama meio de reclamão, tá, César? De birrento e tudo. Falando que, citando que o Abel Ferreira disse que ele acompanhava as entrevistas do Abel, porque o futebol brasileiro, quem disputa 3 competições não tem como armar o time. Então a vantagem, entre aspas, que ele vai ver quando a gente já está eliminado da Copa do Brasil, e como a gente está gravando esse programa sem saber o resultado do Bragantino, tudo pode ter acontecido. Mas ele reclamando também desse calendário e das distâncias no Brasil, que é difícil. Ele falou, tem uma hora que eu tô no Nordeste, no dia seguinte, outra semana eu tô no Sul. Eu falei, aí o cara tá reclamando até disso. Então, já achei ele meio reclamando. Mas vamos falar do senhor Wagner Mancini. Muito estranho, porque o pessoal enaltecendo tanto o papel do Mancini, assim como está enaltecendo também que o Bustos é um técnico ele conhece o futebol sul-americano. Tipo assim, a gente não tem analista de desempenho, é analista de mercado, a gente está contratando o cara para fazer esse papel também, entendeu? Porque a gente não tem esse departamento. Mas e parece que o Mancini revolucionou o América. Não, porque ele mudou a questão dos horários e das alimentações do América. Realmente.
Importante isso. Tem um lado psicológico também, né? Tem um lado psicológico. E a questão da multa realmente é o que você falou. Parece que é o seguinte, vamos falar bem e agradecer muito ele, que talvez ele minimize o quanto que a gente tem que pagar de multa. Tipo assim, vamos fazer uma propaganda para ele conseguir se recolocar no mercado. Tipo assim, nós estamos mandando embora um grande profissional, um grande serviço prestado à casa, e eu recomendaria outra empresa contratada. É mais ou menos isso, sabe? Então, muito estranho e não gostei. Não precisa ficar repetindo isso, pelo menos as entrevistas todas, colocando o cara num pedestal. Beleza, obrigado pelo serviço prestado. Você já viu quando manda mundo corporativo aí, ó, gostaria de agradecer a fulano e tal pelos serviços prestados na empresa. Desejo sucesso na nova empreitada carreira. Acabou, meu amigo. Agora vai falar, Marcão do Castelo prestou um grande... Não é carta de recomendação, não. Está fazendo carta de recomendação. Mais um depoimento lamentável da gestão, César, ao meu ver. Que vá com Deus, Mancini. E na mesma semana, uma semana anterior, o América também perdeu o coordenador do núcleo de performance, né, o Leonardo Cupertino. Aí você pensa assim, não, o Leonardo Cupertino teve na seleção brasileira, deve ter ido para um time muito superior ao América. E aí o Leonardo Cupertino foi para o Coritiba. Está uma posição acima da gente. Então, quando você começa a perder profissionais que estão se destacando, o Leonardo Cupertino teve na seleção brasileira, né? Ele foi indicado, né, pelo treinador Thiago Koloski, que foi treinar, os dois trabalharam juntos na seleção brasileira sub-20. Esse Koloski foi auxiliar do Ramon Menezes, quando o Cupertino participou do título como preparador físico. E a outra bola nas costas que o América levou foi o tal do Beguete, né? Porque o América até no sábado contava com o jogador, a contratação do jogador argentino, disse, mesmo eu, hein? Eu tem que ficar esperto. Mesmo eu deu uma entrevista falando que tinha parado porque tinha um jogo do time Belgrano, se não me engano, né? Que era o time do Beguete, que tinha parado para se concentrar no jogo. Isso no sábado, à noite. Quando foi na segunda-feira cedo, segunda-feira à tarde, o Vasco anunciou a contratação do jogador. Então, eu acho que o América está levando muitas bolas nas costas e, além de exagerar nos elogios ao trabalho do Mancini, que a princípio não fez mais do que obrigação, né? Porque é um técnico bem remunerado, pouco pressionado. A gente viu muitas vezes a diretoria do América no CT conversando com os jogadores, até conversado com os jogadores assim, praticamente diariamente, né, cobrando, e a gente não via isso com o Mancini, né, com a comissão técnica. Lógico, pode dizer que isso era feito a portas fechadas e tudo mais e tal, mas por que dos jogadores, então, era fotografado, registrado, já que os repórteres não frequentam mais o Lana Drummond, né? Porque para esse caso os jogadores são cobrados e a comissão técnica seria cobrada, poderia ter sido cobrada a portas fechadas, sem registro nenhum. Poderia até ser pior, viu, César? Porque aí tem um detalhe, perdemos o coelhão oficial também. Espero que o coelhão oficial, o profissional, não tenha ido para outro clube. Uma informação que o Thiago Reis deu, que poderia ser pior, que o Vasco ofereceu o dobro do salário do Mastriani para ele ir para o Vasco. E segundo consta, ele ficou por gratidão e pelo esforço que o América fez para trazer. Imagina se leva o Mastriani também. É muito difícil, César. Então poderia ser pior. Pior. Mas o Mastriani do Vasco teria que comprar o passe do América, né? E o passe do América comprou o Mastriani. Não sei se comprou 100% do passe. Ele teria que comprar do América. Agora, a outra notícia que eu achei estranha, eu acho que o Thiago Reis também deu, né? Falou que o Matheus Gonçalves é ídolo no Vitória. Ou é macumba é boa, ou os pais de Santos foram para lá, ou a Série B é ruim demais, você tá doido. Matheus Gonçalves... Ou senão aqui, não tem jeito do cara. Ele é muito ruim, César. Matheus Gonçalves, porque o campeonato Série B é muito ruim. É muito ruim. E o meu medo é cair, viu, César? Porque se cair para a Série B, isso aqui desanima a gente. Eu vi tanta gente, torcedor, nas mídias, o povo no desânimo, o Jair Viano decadente.
todo mundo assim, que situação. Nós mesmos aqui, a gente tenta levar no bom humor, a gente fica muito chateado, muito revoltado. E resgatando o que eu falei, quando você vê o depoimento da gestão, você fala, meu Deus. Cara, eu não vejo o Bustos é uma perspectiva de melhora. Pode ser no sentido da gente tem que se agarrar onde que tem que agarrar, César. Então esse cara, se ela acabar com a panelinha, e a gente não levar a gol, foi o que eu disse, já é vantagem, já é ganho, já é, na escala Richter aí do desespero, já é um ganho. Mas a gente vai ter que ter paciência. O cara não pode vir como o Sassamo Temo, salvador da pátria, de imediato. Por mais que a gente queira e precise que seja imediato. É aquilo. Goiás e Vasco. Se a gente ganhar dos dois, 16 pontos. Beleza, é começar o segundo turno, sangue nos olhos mesmo. Porque se ganha as duas, é aquele negócio do suspiro, né? Do suspiro aí. Agora, se, ao meu ver, perde uma dessas duas partidas, aí, César, complica ainda mais. Não sei o que você acha. Eu, sinceramente, não estou com muita fé nesses dois jogos contra Goiás e Vasco. A América perdeu uma grande oportunidade de ter dispensado o Mancini, assim que... Já podia ter dispensado há muito tempo, né? Mas pelo menos assim que terminou a Copa do Brasil, o América já devia ter dispensado o Mancini, aproveitar essas semanas livres e preparar justamente para esses três jogos, né? Bahia, Goiás e Vasco. Perdeu a chance, ressuscitou mais um morto no campeonato, que era o Bahia. Estava vários jogos sem vencer, vários jogos sem marcar gol. E a piora na qualidade técnica e tática do América é uma coisa assim, gritante. Quando o último jogo contra o América Sul-Americano com o Bragantino, a gente viu muita disposição, né, do time, dos jogadores que entraram em campo, mas um time totalmente desordenado taticamente. Uma pelada, dando bicudo para tudo que é canto. Conseguiu um gol depois que entraram os jogadores que têm um mínimo de entrosamento. Né? Essa ideia do Mancini de mudar esquema tático e mudar jogador conforme o time adversário, ele acabou desmontando a grande arma que o América tinha, que era o respeito à parte tática. O América hoje, por mais que se fale, o América joga com um bloco alto. Não, o América não joga mais nada. O América é uma desorganização tão grande que contra o Bahia era o Juninho que estava jogando quase como um centroavante, ou para os mais antigos, né, como um segundo atacante, ou um ponta de lança, sendo que o Juninho sempre foi volante. As opções que o Mancini fez, principalmente nas últimas partidas, eu não sei se ele estava já desesperado, mas realmente o América perdeu qualquer tipo de entrosamento. A gente viu o jogador brigando dentro de campo, a gente viu o jogador dando ordem um para o outro, Benítez orientando, né? Tinha parada de jogo, os caras não iam nem para o Mancini conversar com o Mancini o que ele queria, não. Os caras conversando no meio de campo o que eles iam fazer. Um orientando o outro, quer dizer, um time totalmente perdido. Acho difícil do Bustos chegando com 2 dias antes do jogo contra o Goiás, ele conseguir acertar. Que por mais que ele conheça, por exemplo, o Mastriani e o Martínez, que talvez até isso seja uma vantagem, talvez colocar o Martínez para jogar na posição que ele rendeu mais quando jogava no Barcelona, utilizando mais o Mastriani, deixando ele mais tempo em campo, que é aquilo que a gente comentou, né, Marcão? O Mastriani, ele some no jogo e de repente ele aparece e faz um gol. Então, talvez seja o caso dele ficar. Não lembro aí de uma partida que o Mastriani tenha jogado os 90 minutos. Pelo menos umas 2 partidas em sequência, eu acho que ele não conseguiu fazer. Então, quem sabe um treinador argentino, com outros argentinos no grupo agora, ele consiga ligar um espírito argentino, né? Aquele espírito lutador, de raça, de entrega dentro de campo. Mas principalmente a América está precisando de organização tática e manter um time. Que seja um time da Sul-Americana e um outro no brasileiro, tudo bem. Agora, não pode ser a cada jogo no brasileiro um time diferente, a cada jogo no Sul-Americano um outro time diferente do jogo anterior. Não conheço time que consiga se entrosar jogando de formas tão diferentes de uma partida para outra. Até para finalizar minha fala aqui, César, são vários pontos. Lembrar da energia que tanto nós falamos no episódio passado. O Euler falou que faltava energia, estava faltando energia nesse elenco do América com o Mancini. Segundo, você está falando, você comentou agora,
que no jogo contra o Bahia, os jogadores, entre eles, tentando resolver, né, a situação. E o Mancini disse que faltava comunicação dentro de campo. Esse é outro ponto. Terceiro, eu estava assistindo alguns vídeos do YouTube de análise de esquema tático, de como joga o Bustos. Pelo que eu vi de modelo de jogo, meu amigo, Alê não tem espaço no time do Bustos, não. Porque é um técnico que joga ali com o volantão, com a saída de bola, com os laterais apoiando bastante, e é o que me preocupa, porque os nossos laterais, a gente viu até aquela jogada ridícula que o Daniel Borges tomou entre as pernas e não conseguiu voltar também com velocidade. Lateral direita nossa, ao meu ver, tem que ser o Rodriguinho mesmo, não tem jeito. E na esquerda, em que pese muita gente não gostar do Nicolas, é o Nicolas, e ele gosta do centroavante lá, brigando com o zagueiro, para ter um meio de campo ali para recuperar essa bola e armar um ataque mais rápido. E pensando em rapidez, transição rápida, senhor Alê, desculpe os fãs, mas de acordo com o que eu vi, com que o Bustos gosta de armar o time dele, o Alê não se enquadra nesse perfil de time. E aí, falando de transição rápida e tal, é Pedrinho, Mastriani, os laterais aí vai ser uma incógnita, mas o volantão vai ser ou o Lucas Cal ou o Mendes. Na zaga ali o Burgos, que foi expulso, na minha humilde opinião, injustamente, porque os jogadores do Bahia também cometeram faltas mais, até com cotovelada não foram expulsos, nem tomaram cartão, mas eu vejo que os gringos do América, eles vão ocupar espaço no time titular mesmo. E outra coisa que eu tenho observado, aliás, não só eu como o torcedor, o Benítez tem que parar de falar agora só de arbitragem, tá todo mundo contra a gente, e peço até para a torcida da América tem que esquecer isso. Agora, ou vai ou racha, meu amigo. Ou a gente ganha, apoia, ganha de 1-0 jogando feio, ele tem que ganhar a partida e não levar gol. Como eu disse, se a paciência já estava no limite com o senhor Mancini, a gente vai ter que ter paciência, galera, até o final do campeonato. Eu sempre falo o seguinte, que eu cometi um grande equívoco há 2 anos, quando eu falei quando o América perdeu o Bragantino, Independência, eu falei, no último partido do primeiro turno, eu falei, o América está rebaixado, e teve aquela virada espetacular. Eu ainda não declarei que está rebaixado, por isso que eu falo que essas 2 próximas partidas são decisivas. Então nessas 2 a gente tem que se agarrar tudo que é santo, macumba, tudo que tiver, meu amigo. E se não for essas 2, César, desculpa, vai ser difícil. Mais difícil. Aí, o Bustos, o contrato dele é até final de 2024. Aí ele vai usar os conhecimentos dele de mercado, de análise de desempenho, para mudar o elenco. Aliás, seu boi bandido, acho que está treinando em academia fora do CT, né, César? Não, inclusive eu ia falar justamente isso. Cadê a atualização do Departamento Médico da América? Qual que é a situação do Aloísio, do Avelar, do Ricardo Silva, do Micael, do Adson? Não fala da Belmonte não, porque a gente sabe que o caso dele, agora a média está admitindo que o jogador realmente está afastado, né? Treinando à parte e tal. Mas... Pubalgia, ele está com pubalgia e suspenso pelo esquema de apostas, certo? E a outra coisa também que é típico de América, né? Nós tivemos aí nas partidas contra o Colo-Colo, se não me engano, que foi a grande discussão das partidas finais da primeira fase da Sul-Americana, o América brigando para escrever Marcinho, Daniel Borges, Pedrinho, Paulinho Boy, Paulinho Boy, hein? Pelo amor de Deus. Aí quando chega no jogo sul-americano, escala 1 ou 2 deles. Aí adapta o Rodriguinho de lateral direito. Não que o Rodriguinho não mereça a oportunidade, né? Mas se brigou tanto, justificou tanto, então pra que os caras agora não escalam os caras, já que esses não conseguem jogar nem na Série A? Era oportunidade de colocar esses caras para jogar. Não faz sentido. Tem muita coisa na América que não faz sentido. Queremos agradecer aos santos ouvintes americanos que ao longo da semana se inscreveram em nosso canal no YouTube, curtiram e deixaram comentários no Spotify e no YouTube, como os ouvintes Adolfo Parenze, Adriano Carvalho, Antônio Assis, Carlos Eduardo Rocha, Cássio APJ, Diego Henrique, Fernando Jesus, José Alves Aguiar, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Nicolas Fernandes, ML Foicinha, Oliveira Miguel, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Sérgio Souza e Wilton Viana. O nosso agradecimento também aos que contribuíram para a manutenção do canal,
através de Pix para podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Agora que você ouviu o episódio de hoje, deixe o seu comentário ou sugestão de tema no nosso canal do YouTube, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio que o programa está disponível. Aqueles que gostam de nos ouvir pelo Spotify também podem comentar por essa plataforma. Tudo isso vai permitir que o podcast seja recomendado a outros torcedores do América. Por hoje é só. A todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Na semana que vem estamos de volta com um novo episódio. Abraço a todos e Marcão, até o próximo programa. E pessoal, nós começamos agora com enquetes toda segunda-feira sobre algum tema do episódio, algum fato novo. É importante vocês participarem dessas enquetes. E eu não caio na armadilha de camisa nova, tá? Nem comentei em mídia social, não comentei nada. Eu não dei minha opinião nenhuma na camisa do América, porque eu quero ficar na Série A, certo? Aquele abraço. Santos América.